Quando eu penso sobre a minha trajetória de 20 anos empreendendo e o que foi aquele start inicial, né, para dar o primeiro passo, na verdade eu vim de uma família muito simples, minha mãe é dona de casa, meu pai eu sempre vi trabalhando muito, então eu lembro que morando em São Paulo eu saía 4 horas da manhã, chegava meia-noite, então eu já vi aquela coisa do empreender, do trabalhar. Mas quando eu olho para a minha vida era muito mais de querer pagar minhas contas, pagar os boletos. E eu lembro que nos meus 14 anos de idade eu queria pagar uma pizza no final de semana, quando eu saísse da igreja com meus amigos. Eu não tinha dinheiro para comprar pizza. Então eu falei, putz, eu preciso de alguma forma de ganhar dinheiro. E aí foi onde eu comecei a empreender, eu comecei essa jornada, né? De forma muito simples, muito arcaica. Talvez aí o primeiro passo de toda a vida do empreendedor é saber vender alguma coisa. Acho que a vendas é o que baliza para onde você vai na sua vida e vender seu sonho, vender suas ideias. E ali eu comecei vendendo geladinho, vendendo picolé na rua para meus amigos. Vendia fiado, ninguém me pagava, já quebrei com meus 14 anos de idade, mas ali o mosquito do empreendedorismo me picou, e ali eu comecei a falar, pô, é esse o caminho que eu quero, não quero ser CLT, e vou seguir essa jornada. Eu vim de uma família muito simples, né, eu falei sobre isso, e um dado interessante, que até a minha 8ª série eu não fazia ideia que eu precisava fazer faculdade para me tornar alguma profissão, tipo, eu quero ser médico. Esquece, eu não sabia. Eu acreditava que eu quero ser astronauta, e do dia pra noite, pode pilim-pim-pim, eu ia sair com um capacete e ia pra NASA, né? Até coincidente o mundo dá volta, depois a gente vai falar sobre isso. Mas, literalmente, eu estava trabalhando, eu tinha uma empresa de prestação de serviço para sites, o site nos anos 2000 era o novo cartão de visita, e eu lembro que uma cliente minha, ela veio de Nova York, ela tinha feito uma especialização de longevidade, etc. E ela falou, John, você faz meu site, eu conheci uma pessoa muito icônica chamada Steve Jobs. Ele está lançando um negócio muito interessante chamado iPhone, e no Brasil esse negócio vai dar muito certo, porque eu estava numa clínica e lá tinha um aplicativo que eu quero fazer no Brasil, que é um aplicativo que você mede quantos litros de água você tem que tomar por dia, e eu quero saber se você faz isso. Você faz? Falei, faço. Você sabe como é? Sei. E ali vindo o 3GS para o Brasil, aí eu fui pesquisar. Eu lembro que ali foi o meu primeiro grande projeto, né? Quero entender como é que funcionava o mercado dos aplicativos. E quando eu comecei a estudar, eu vi que eu estava ferrado, porque eu cobrei na época, se eu não me engano, algo aproximadamente corrigido, R$ 1.000. E eu descobri que existia um aparelho chamado MacBook, que custava um fígado, um rim. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer esse aplicativo? E aí a gente foi pesquisando, e aí foi uma outra chave da minha vida, que é muita pesquisa, muita procura, né? Todo mundo fala alguma coisa pra você, ó, você tem que fazer assim, não, se você não sabe, vai pesquisar, vai se aprofundar. E aí a gente foi descobrir formas de fazer aquilo que as pessoas falavam que era impossível. A gente descobriu a técnica do Hackintosh, que era comprar o Windows e aí emular ali um MacBook. E aí a gente começou a procurar desenvolver, e aí o primeiro aplicativo não deu certo, porque as skills eram infinitamente inferiores ao que precisava entregar, mas ali eu entendi que ia vir esse mercado muito forte de aplicativos, que o mundo ia ser na palma da mão. A gente está falando de uma época que no Brasil não tinha smartphone. Eu já imaginava que, pô, as pessoas vão parar de usar site, vai parar de dar cartão de visita e todo mundo vai começar a usar aplicativo. E a gente foi se desenvolver as habilidades, a gente fez treinamento do Google, fez treinamento da Apple, e a gente começou a literalmente conseguir criar aplicativos. E aí nessa jornada eu vi que tinha uma movimentação no mundo, isso 2012, que as pessoas começavam a querer procurar saúde. Então, hoje, né, a gente olha 2024 e fala, não, hoje o mundo vai ser para a saúde, mas em 2012 eu já tinha entendido essa mudança, e aí eu comecei a olhar o que funcionava no mercado, e como desde a minha adolescência eu nunca fui o cara mais inteligente da sala, mas eu sempre fui o cara mais observador. E como observador, com observação, eu entendi que aquele movimento, antes da globalização gigantesca, as coisas dos Estados Unidos demoravam uma média de 10 anos para chegar no Brasil. Eu falei, ó, tenho 10 anos para conseguir fazer alguma coisa e colocar no mercado. E aí a gente foi desenvolvendo, aí eu contratei um fisioterapeuta, contratei uma pessoa de pilates, a gente criou uma metodologia, e a gente fez o primeiro aplicativo fitness do mundo, o nome era Workout Fitness, que tinha vários elementos, gamificação, você fazia um treino por dia, era bloqueado, você tinha que estimular as pessoas a gamificar o processo, e aí esse aplicativo rodou 52 países e me credenciou a começar a ser uma referência no mercado sobre tecnologia. E aí eu comecei a fazer vários aplicativos. Aí talvez um grande segredo que eu te respondi sobre olhar tendência, porque eu comecei a ter muitos clientes que eram referências no mercado e que não tinha nada a ver com o meu mercado. E aí o que eu precisava fazer? Como eu era uma das poucas pessoas no Brasil que fazia aplicativo, então eu tinha que fazer o projeto da pessoa, eu tinha que desenhar o projeto, e isso me fez aprender várias habilidades.
Então, por exemplo, eu tenho hoje que é um sócio meu, mas na época eu era prestador de serviço, o Paulo Vieira, que é o maior coach do Brasil, que faz eventos para 20.000 pessoas, o Método CIS. O primeiro aplicativo do Método CIS, eu tive que fazer o Método CIS para entender a cabeça do Paulo Vieira, para entender a cabeça do usuário, quem estava consumindo o curso, e para criar um projeto que fizesse a interseção entre ambos. Então, esse é um exemplo. Eu fiz 350 aplicativos. Então, foram 350 empresas que eu tive que pensar o projeto, pensar o modelo de negócio, entender a cabeça do founder, entender a cabeça do empresário. Então, tudo isso foi somando habilidades, que aí, como Steve Jobs fala, né, que você é uma sucessão de ligação de pontos. Então, eu fui ligando 350 pontos de empresas que eu conhecia, e aí eu comecei a ver várias oportunidades, porque as pessoas não conseguem enxergar. Por quê? Porque quando a pessoa está olhando o seu mercado, ela só vê o seu projeto, ela olha os seus concorrentes, ela olha o que o seu cliente quer. Quando você dá um zoom out, imagina que ao invés de eu estar num plano 2D, que eu estou fazendo as coisas, você dá um zoom out e olha o mercado 3D. Quando você olha o mercado 3D, você consegue olhar possibilidades que o empresário que foca só na empresa dele não consegue enxergar. Como, por exemplo, eu posso aprender com a maior empresa de games do mundo, League of Legends, como criar a maior comunidade do mundo. Eu posso aprender com um jogo que coloca 100 milhões de pessoas online a fazer um projeto digital e colocar mais do que 100 mil pessoas online. Então, quando você pega empresas que são líderes de mercados globais e você entende esses fundamentos e você traz para o seu negócio, fica muito mais fácil de você conseguir dar certo. Então, essa questão de aplicativo, de criar uma plataforma que era uma automação. No caso da automação, 2016, eu já estava inserido no mercado de startup, então fui uma das pessoas que aí difundiu o nome startup no Brasil. Tinha um projeto de marketing digital que estava chegando no Brasil para ensinar você a vender online, com fórmula de lançamento, todo mundo ali embrionário, como fazer vendas, e já tinha um mercado que era dos influenciadores, que eu tive um sócio chamado Pyong Lee, que eram os 10 primeiros influenciadores que colocaram milhões de inscritos e que os vídeos no YouTube batiam milhões de visualizações. Eu falei, opa, 3 mercados que não se conversam e é isso que eu vou fazer. Então eu vou juntar startup, então eu fiz um sistema, uma plataforma, eu vou juntar os influenciadores, porque ele me dá capilaridade, eu consigo colocar milhões de pessoas na base e eu vou usar o marketing digital para aprender a vender. Em 2 anos eu virei a maior plataforma do mundo, 1,2 milhão de usuários ativos, pagantes. Então essa minha trajetória é muito de saber conectar as coisas, porque as pessoas usam muito o discurso, né? Não, você tem que aprender a conectar, mas está na operação, não. Se eu fosse falar qual é a minha profissão é, eu estudo o tempo todo todos os mercados para ver o que funciona e trazer para o meu negócio. E isso foi o que me ajudou a alavancar no mundo. Quando eu penso quais são os pilares para as startups dar muito certo, são vários fatores que eu olho o tempo todo no mercado, tá? A primeira delas é olhar o mercado, porque tem 2 modelos que eu gosto de trabalhar, B2C e B2B, que um é focado para a empresa, outro é focado para o consumidor final. Então, se eu foco no consumidor final, eu tenho que ter um problema que mais de 1 milhão de pessoas estejam com essa dificuldade no Brasil, porque aí eu consigo no varejo cobrar um valor muito barato, mas ter um volume, uma assinatura que me dá uma recorrência grande, e todos os meus projetos foram assim. Se eu foco no B2B, aqui eu tenho que ver qual é o tamanho do mercado, quais são as empresas que têm essa dificuldade, e aqui eu tenho que cobrar muito caro, porque infinitamente vai ser um público menor do que as pessoas que são pessoa física, né? Então esse já é um segmento que eu olho o tamanho de mercado. Segundo, qual é a regulamentação? Quais são os problemas que talvez tenha o mercado que possa impedir eu de fazer grandes projetos? Porque quando o empreendedor ou o empresário ele tem a ideia, ele não olha na parte jurídica dele se vai dar certo ou não. Ele só quer fazer. Só que muitas vezes, por conta de uma regulamentação, por conta do Congresso, uma lei, alguma coisa ligada à política, uma mudança que acontece que você não sabe, sua empresa vira pó do dia para a noite. Então eu sempre tenho que olhar, pelo menos aí uma deadline de 2, 3, 4 anos, o que está tramitando no Congresso, que talvez, por exemplo, eu vou te dar um exemplo disso, eu fiz de 2018, eu fiz o primeiro projeto de telemedicina do Brasil e o Congresso e toda a parte de medicina proibiu. E aí veio pandemia, na pandemia todo mundo foi liberado, e eu saí da empresa, a empresa foi medida por, se eu não me engano, 100 milhões de reais. Então, para você ver, quando a gente olha para um trâmite do governo, se você não entende para onde está a sua jornada, você faz um projeto que é inovador, mas o governo mata. Então, você tem que estar muito olhando esses indicadores. Terceiro, time, porque o time não adianta, ainda mais quando a gente pega Revolução Industrial, século XX, as pessoas eram acostumadas a bater 8 horas, cartão, bater ponto e trabalhar. Hoje não. Hoje você trabalha com pessoas que são nativas digitais, pessoas de 14, 15, 16, 17 anos, que entendem muito mais de tecnologia do que grandes empresários que programam há muito tempo.
Então, quando eu entendo esse dinamismo do mundo, eu quero um comprometimento do time. Então, tem que ser multidisciplinar e eu sei que a pessoa não pode fazer um freela, não é um bico. Então, é a pessoa que ela tem que pegar isso e colocar num projeto dela, que pelo menos ali 4 anos ela vai se dedicar ao máximo para aquilo fazer acontecer. E aí vem talvez dos meus pilares, o que para mim é o principal é o time. Porque o time é o que faz você entender se o projeto que você está colocando no mercado, se as pessoas querem ou se tem tecnologia suficiente para colocar isso para rodar no mercado. Porque todas as empresas que eu conheço que deram muito errado, não foi porque o time era ruim, não foi porque o projeto era ruim, mas as pessoas não estavam educadas para consumir aquele projeto. E quando você é o pioneiro, eu acho uma besteira você ser pioneiro, porque o pioneiro precisa educar, e você só educa com marketing com dinheiro. Então eu sempre gosto de pegar o que já funciona e melhorar a experiência. Então eu vou dar o exemplo do Google Glass. 2014, o Google revolucionou o mundo falando que ia colocar um óculos, que tudo ia estar conectado e que o mundo ia agora tirar o smartphone para usar o óculos. O que aconteceu? Pô, todo mundo acreditou no projeto, mas 10 anos depois o projeto morreu. Por quê? O hardware era infinitamente menor e não tinha internet suficiente para fazer o projeto rodar. Aí ano passado, 2024, 10 anos depois, a Apple lança o Vision Pro e agora o hardware funciona, a internet funciona e revolucionou a forma como você enxerga VR. Então, quando você olha o mercado, o que diferencia as grandes empresas para as que quebram é o time. É você saber colocar um projeto onde o pessoal tem a demanda, já tem a consciência e você só precisa aprender a usar o marketing digital, a usar o growth hack, a usar gatilhos mentais, a saber contar história, fazer narrativas, para que as pessoas entendam que ela precisa disso. Quando você consegue fazer muito marketing para que as pessoas entendam que ela precisa da sua solução, aí você vira uma chave e aí você consegue escalar mundialmente. A minha rotina de empreendedor serial, ela foi mudando ao longo dos anos. Porque no começo, literalmente, eu trabalhava 12 a 17 horas por dia. Então eu acordava, sentava a bunda no computador, saía para almoçar, fazia um treino à noite, voltava, mas eu precisava fazer funcionar. Quando mais habilidades, quanto mais skills você vai desenvolvendo e você consegue acertar mais do que errar, porque no começo você erra mais do que acerta, e aí isso vira aprendizado. E aí eu comecei a acertar muito mais e comecei a ver que existia um padrão que eu conseguia replicar nos meus negócios. Quando eu comecei a replicar e vi que começou a dar muito certo, a minha rotina foi mudando, porque aí eu saí daquele do hard work para trabalhar de forma inteligente. E aí quando você trabalha de forma inteligente, é você montar um time de alta performance em volta de você, que você consiga dar autonomia, que você consiga dar liberdade para que eles consigam trabalhar da forma dele, mas sempre fazendo alinhamento. Então, essa jornada foi mudando. Hoje, como eu sou muito mais investidor do que empreendedor, do que uma pessoa que está na operação, literalmente eu consigo viver uma vida que é diferente dos empresários normais. Mas 17 anos, todos os dias acordando e indo para o escritório trabalhar, mas depois que a chave foi virando, eu comecei a ver que era muito mais inteligente, ao invés de estar todos os dias na operação, era chamando todas as lideranças e fazendo alinhamento de projetos. Então, eu dou autonomia, aí uma vez por semana, todos os meus projetos, eu faço alinhamento com os CEOs, com os C-levels, e a gente vai alinhando qual é o projeto. E aí alinho o projeto e me dá muito mais liberdade hoje para poder, literalmente, tá? Acordar, brincar com os meus filhos, passar o dia todo na piscina, almoçar com eles, levar na escola. Aí à tarde é onde eu faço toda a minha rotina de produtividade, de alinhamento com os sócios. Só que eu não trabalho 4, 5 vezes a semana, eu trabalho de domingo a domingo. Então eu estou com o meu WhatsApp, com o meu celular, o tempo todo ativo para resolver problemas, porque o empresário, ele é pago por resolver problemas. E quanto maior a dificuldade dos problemas, mais você vai ser bem pago. Então hoje a minha rotina, eu consigo cuidar da minha família, consigo cuidar da minha saúde, faço jiu-jitsu, vou para academia, então me deu liberdade. Mas para eu ter essa liberdade, foram quase 20 anos trabalhando todos os dias de 12 a 17 horas. Então hoje é fácil. Imagina quando a gente pensa sobre inteligência artificial, eu gosto muito daquele exemplo que quando as pessoas estavam no campo e aí falaram que ia ter a revolução industrial, que o mundo ia ter eletricidade, que o mundo ia ser globalizado, as pessoas morreram de medo. Por quê? Porque aquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo mostra quando você faz um caminho e o queijo acaba, o que é incerto, o que você não conhece, te gera medo e insegurança. Então, quando a revolução industrial aconteceu, e as pessoas acharam, né, que o povo ia morrer de fome, que o emprego ia acabar, a gente globalizou o mundo, nunca se desenvolveu tanta tecnologia no mundo como hoje. Então, eu até gosto de fazer um disclaimer, que a pessoa mais simples hoje, uma pessoa muito pobre hoje, ela vive melhor do que o rei da Idade Média, que morria qualquer tipo de doença. Hoje ela vai para um pronto-socorro, ela vai para o SUS e ela sobrevive. Então, para você ver como a tecnologia, ela mudou a forma como o mundo está vendo. E quando eu olho sobre inteligência artificial, eu vejo que a gente está passando pela mesma transformação,
da globalização. Só que a gente tem hoje 2 cenários para fazer, ou você vai ficar com medo e vai falar: "Meu emprego vai acabar, o mundo vai passar fome, temos que ter um dinheiro universal", ou você vai aprender que existem novas possibilidades e que as pessoas que estão olhando para a inteligência artificial hoje vão ser os novos milionários de amanhã. Porque se você olha as Big Techs, as Big Techs estão consolidadas, então Apple, Google, IBM, Microsoft, não tem como você competir. Mas se você olha para a inteligência artificial, tudo é muito novo. Então a China, só esse mês, está falando o quê? A gente está em março de 25, já lançaram 3 que revolucionaram o mundo. Há 2 anos atrás veio o ChatGPT. 2017 eu criei a Many Content. Eu e o Christian Barbosa, que é meu sócio, Vale do Silício, cara mega inteligente sobre tecnologia, ele falou: "John, o mundo vai ser de IA". E eu falei: "Putz, eu acredito nisso". E aí a gente começou a desenvolver a plataforma que cria conteúdo com base em IA. Hoje você fala: "Nossa, que coisa ultrapassada". Foi 2017. Então para você ver quando só que aí vem a lição que eu falei do time. Eu fui a primeira empresa da América Latina a fazer isso. Então o que que fez? Eu coloquei muito dinheiro e as pessoas não entendiam o que era inteligência artificial para conteúdo. Hoje é muito mais fácil. Então o que a gente teve que fazer? Mudar da IA, no caso da Many Content, para ela virar uma assistente de redes sociais. Então eu não só te dou conteúdo, eu não só te dou vídeo, não só te dou texto, não só te dou o os dados da sua rede social, mas eu trabalho como se fosse uma Jarvis para você, uma Jarvis do Iron Man, do Homem de Ferro, né. Então, literalmente, você quer trabalhar com rede social, você pluga a Many Content e ela começa a entender o perfil das pessoas que seguem você, entender qual o segmento que você faz, ela faz todo o trabalho com um clique, automatizando. E cada vez mais, os processos vão ser automatizados. Então, quais são as IAs que vão dominar o mundo? Aquelas que tiram o trabalho braçal. Então, quando você olha dentro de uma empresa, pode ser advogado, pode ser contador, pode ser padeiro, não importa. Se existe um processo que qualquer pessoa com um documento consegue ler, aplicar, e uma pessoa sênior ou um estagiário do McDonald's consegue ter o mesmo resultado, essa inteligência artificial vai automatizar. Só que o Fórum Econômico Mundial falou que em 2027 ia nascer mais de 1 milhão de novas profissões com inteligência artificial, que ia gerar mais de 100 milhões de novos empregos. Ou seja, existe muita oportunidade. O que você tem que fazer? Aprender o que está funcionando e plugar. Porque as pessoas elas pensam sempre no destino final. Só que o destino final é muito trabalhoso. O que você tem que entender? A jornada. A jornada é o que faz a empresa ser muito bem sucedida. Então, se a gente pegar o caso do Uber, as pessoas falam assim: o Uber é uma empresa de tecnologia. Tá, mas não foi isso que fez ela virar líder de mercado. Foi ela entender que existia um problema com o táxi, que ela foi criando soluções para o táxi, ela entendeu a jornada do cliente e criou uma solução na ponta final que ela não precisou fazer. Então, um exemplo, o serviço de táxi, você vai pegar o serviço, tem que pegar na rua. Aí você tinha uma corrida que você não sabia qual era o trajeto. Então, todo mundo passou por essa onda de insegurança de pegar um táxi, ainda mais se você é turista, e saber se a pessoa está fazendo o trajeto certo ou não. Se você esquece o seu celular no táxi, quando é que você recupera? Nunca. Se você na época que não tinha muito cartão de crédito, você pagava uma conta e a pessoa era grosseira porque ela não tinha troco. Como é que você ia avaliar se o taxista era um bom serviço ou não? Não tinha. Então ele olhou esse mercado e ele criou uma solução. Então o sistema de pagamento não é da Uber, é da Stripe. Então o sistema de geolocalização não é da Uber, é da Google Maps. Sistema de notificação não é da Uber, é da Twilio. O que a Uber fez? Desenhou a jornada. Então hoje você não precisa necessariamente programar as coisas. Você pode pegar o que funciona, desenhar a jornada, ver quais são os problemas da cadeia e criar soluções ali. É assim que você se diferencia. Também Content é muito disso. Nessa onda de novos influenciadores, de pessoas que querem usar as redes sociais para gerar grandes negócios, entende qual é a jornada e pluga as soluções que existem para entregar a solução na ponta final. E dessa forma as pessoas pagam para que elas usem meu serviço e ter a vida dela transformada. Quando eu fiquei sabendo que a SpaceX estava fazendo um round de captação de $10 milhões, aquilo para mim foi juntar a fome com a vontade de comer. Primeiro porque quando eu olho a minha jornada, claro que em devidas proporções, né, não me comparando, mas eu sou muito parecido com a filosofia do Elon Musk. Por quê? Porque eu sou um dos poucos empresários do Brasil que entende que para você fazer grandes negócios, você tem que fazer a iniciativa pública com a privada. Não existe uma coisa ou outra, você pode fazer as duas. Então, se você pega o financiamento
da Tesla, da SpaceX, sempre teve um dedo do governo federal que ajudou e incentivou. Só que no Brasil a gente não é estimulado a isso. E ainda mais agora que ele é a segunda pessoa mais importante dos Estados Unidos, pegando a SpaceX. Agora, ele resgatou 2 astronautas que estavam presos 11 meses no espaço. Então, isso é uma coisa que tem um awareness gigantesco no mundo. Quando eu olhei os números, tá? Primeiro que eu não sou Madre Teresa do Calcutá, meu negócio é investir em empresas que vão dar lucro. Então, quando eu olhei no portfólio, no deck deles, o deck era muito simples, ó. A empresa vale hoje 350 bilhões de dólares, por isso o round de 10 milhões, e a gente vai fazer um projeto para que em 4, 5 anos a gente quer fazer IPO, e nesse IPO a empresa vai valer 3 trilhões de dólares. Então, o meu retorno vai dar entre 4 a 11 vezes, é o range que ele quer ali de 4 a 5 anos, que eu acredito ali que vai chegar a 7 anos, porque tem essa transição do governo, então ele vai passar 4 anos aí acelerando o máximo o projeto dele, e depois vai ter o foco 100% na iniciativa privada. Então, olhando esse track record, eu já quero fazer. E outra coisa, olhando histórico. Quando eu olho o histórico dele, imagina que ele fez o primeiro banco digital do mundo nos anos 2000, que depois virou o PayPal, ele vendeu a PayPal, aí da PayPal ele foi entrando em vários outros multimercados. Então, o que ele me mostra? Tá? O histórico do empresário me mostra se eu confio nele ou não. Então, se nos últimos 20, 30 anos ele me mostrou que tudo que ele fez, ele cumpriu exatamente a promessa dele, então, porque na minha vez agora de investir ele não vai cumprir, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, realmente, porque vai dar dinheiro, porque a projeção é que seja um negócio muito lucrativo. A segunda foi uma grande oportunidade, porque agora, quando eu entro para a aeroespacial, cada vez mais o mundo vai estar totalmente conectado. E eu acredito fielmente que meu filho talvez possa ser um dos tripulantes aí para Marte. Então, já é uma coisa que está dentro daquilo que eu acredito que meu filho vai ser. Então, ter essa parceria muito próxima é muito bom. Terceiro, reporte global, porque se você quer fazer negócios globais, você tem que ter atualizações globais do que está acontecendo no mundo. Então, quando a gente olha os números da SpaceX, que na verdade não é só a SpaceX, é todos os produtos. Então, pega Starlink, pega celular, tudo que está embaixo do guarda-chuva da SpaceX, a gente tornou sócio. Então, quando a gente olha essa conjuntura, e o quarto é acesso. Querendo ou não, quando você vira sócio de empresas que são reconhecidas globalmente, ela te abre muito acesso, porque o mundo é assim, o mundo é dos acessos. E quando você tem acesso a pessoas que você não teria por conta de um negócio, aí vou juntar tudo que eu falei no começo. Eu ligo mais pontos para conectar mais pontos para fazer grandes negócios, porque a minha vida é feita de conectar pontos. Ou seja, eu não precisei criar a SpaceX, porque eu não sou inteligente, mas eu sou observador para saber que o mundo fala da SpaceX. Então, juntando esse ponto no meu portfólio, nas minhas empresas, eu sei que eu vou conseguir fazer mais grandes projetos. Como eu fiquei 20 anos trabalhando com tecnologia, todos os dias eu entendi muito esse jogo. Para eu virar um investidor multimercado e começar a investir no mercado imobiliário, no mercado de hotelaria, no melhor hotel do mundo, né, que é o Colline de France, o único hotel das Américas eleito o melhor do mundo e o único hotel do mundo eleito 2 vezes o melhor do mundo. Existe um princípio, um padrão por trás disso. Por quê? Todos os meus negócios, eu aprendi que ele é regido por princípios. Então, é ter bons sócios, é você só fazer sociedade com pessoas que já tenham sucesso em uma operação que você não conhece. Existem sinais que você consegue identificar se ele é bom ou não. Só que, quando você consegue fazer um negócio que é muito famoso, no meu caso, tecnologia, alguns fenômenos acontecem. Porque as pessoas elas se conectam com você ou pela sua competência de resolver alguma coisa, sua habilidade, então você é programador, você é motorista, seja o que for, ou você tem uma empresa grande o suficiente para que as pessoas queiram te conhecer ou queiram te convidar para fazer as coisas, seja uma palestra, seja querer aprender com você como fez uma coisa ou outra. E quando na tecnologia eu fiquei uma pessoa muito relevante no Brasil, eu estou há 4 anos consecutivos entre as 10 pessoas mais influentes do Brasil em tecnologia, muitas portas se abriram. E quando essas portas começaram a abrir, eu comecei a fazer pequenos projetos que começaram a dar errado. Porque a pessoa que faz negócio por oportunidade e não conhece o mercado, ela se dá mal. Ah, agora a onda da vez é comprar Bitcoin. Tá, se todo mundo tá falando, você já perdeu o time. Porque foi legal o Bitcoin em 2014, 15, 16, 17. Ah, agora a onda é você fazer negócios imobiliários em Miami. Se todo mundo tá falando isso, você já perdeu o time. Então você começa a aprender esses princípios. E quando eu comecei a conhecer muitas pessoas, eu tive muitos mentores na minha jornada. E esses mentores eu vi, putz, como é que você consegue ser bilionário no mercado imobiliário? Como é que você conseguiu fazer o melhor hotel do mundo? E acabou que eu comecei a entender que o mercado, ele era de entretenimento, todo mundo precisa se distrair no mundo, todo mundo precisa comer, então a economia real, então, tanto agro, tanto aquilo que você produz, supermercado, comida, restaurante, todo mundo precisa comer.
Aí você pega imobiliário, todo mundo precisa morar. E quando eu comecei a olhar a parte de inteligência artificial, eu vi um padrão que talvez trabalhos rotineiros e corriqueiros vai ser automatizado. Então essas pessoas vão ficar de fora. Então o que eu comecei a ver? Oportunidades de empresas que têm experiência, entretenimento, atrelado a imobiliário e hotelaria. E aí eu comecei a olhar esse mercado. E quando eu comecei a olhar esse mercado, eu comecei a ver que os números dele eram muito diferentes dos números de tecnologia. Porque aí quando eu falei no começo, que a gente é muito focado a olhar o nosso mercado, eu olho outros mercados para trazer para minha empresa, mas eu não tinha competência de olhar os números dos outros mercados. E aí foi onde eu me assustei. Então, por exemplo, para eu fazer 100 milhões com tecnologia, 20 anos. Para fazer 100 milhões em um projeto imobiliário, 3, 4 anos. Tecnologia, de 12 a 17 horas por dia. Imobiliário, 4 horas por semana. Então, quando eu comecei a olhar na balança que existia um mercado que eu não conhecia, e se você pega os caras mais ricos do mundo, os empresários mais ricos do mundo, todos eles estão inseridos em real estate, em mercado imobiliário, todos estão atrelados a entretenimento, e todos têm algum programa de moradia, de alimentação e etc. Então, eu juntei esses pilares e comecei a migrar da tecnologia para esses mercados. E hoje, literalmente, eu falo que 90% do meu patrimônio foram construídos nos últimos 4 anos, por conta da hotelaria, por conta do imobiliário, por conta de alimentação. Então, é uma transição que você está fazendo. E aí tem uma máxima que eu falo que ganhar dinheiro é diferente de multiplicar dinheiro. Ganhar dinheiro, ela é uma competência empreendedora, que é eu assumo risco, eu faço um problema, coloco no mercado, ganho dinheiro. Então, isso 98... Vai, se você pega 100% do Brasil, 98% ganha abaixo de 5 salários mínimos, 2% empreende. Então, desses 2% que empreende, é isso, é assumir risco. Desses 2%, um número que eu tirei do meu orifício nasal, 0,2% sabe multiplicar dinheiro, que é, se eu pego 10 milhões, como é que eu faço virar 100 milhões? Opa, é difícil. Para o empresário, 1 virar 2 é fácil. Para o empresário, 10 virar 12, 15 é fácil. Para o empresário, 10 virar 100 é quase impossível. E aí eu comecei a me conectar com grandes empreendedores que sabiam multiplicar dinheiro. E aí eu comecei a aprender. E aí vem aquela máxima minha de ser um eterno aprendiz. Porque quando eu fui fazer 350 aplicativos, que eu precisei entrar nas empresas de todo mundo, para multiplicar, eu usei o mesmo princípio, que é a humildade de saber com quem faz. De sentar na cadeira do aluno e falar, cara, como é que você faz isso? Como é que você cria VGV? Como é que você aprova projeto? Como é que você pega muda o plano diretor? Como é que você coloca uma grife aqui? E aí foram empilhamentos de valor que eu comecei a ver em projetos que faz, enquanto 1 m² de um projeto a 8 mil, a gente vende a 50 mil. Como é que a gente faz isso? Empilhamento de valor com quem sabe multiplicar dinheiro. Então essa é uma você literalmente está me vendo um John nessa transição de ter muitas empresas de tecnologia, mas literalmente agora está inserido em hotelaria, em residencial, fazendo parques, agora também estou fazendo parques. Por quê? Porque é simples. Se você pega uma cidade que existe 2 milhões de habitantes, que existe 2 milhões de turistas, que vai e volta. Pô, qualquer coisa que eu faça ali para o turismo, se eu colocar 10, 20% daquilo com uma assinatura de 200, 300 reais, o meu payback volta aí, eu estou falando em volta de 2 anos, depois eu tenho mais 50 anos para ganhar um dinheiro que tecnologia, se eu parar, eu morro. Então são princípios que você vai aprendendo no mundo dos negócios, que você vai agregando no seu know-how, e aí você tem que ter sempre 2 caminhos, o que você ganha e o que você multiplica. E é por isso que eu entrei na hotelaria, mercado imobiliário, mercado de entretenimento, e essa é a minha trajetória. Tá? O primeiro erro é o empreendedor que faz na força de vontade. Eu falo, há muito tempo atrás eu fui para um congresso de música, e a pessoa falou assim para mim, isso tinha meus 16 anos de idade, ele falou, John, boa vontade mais amadorismo é igual a vexame. Então muita gente ela quer empreender na força de vontade, só que ela não tem as competências técnicas para fazer o negócio funcionar. E aí começa a empreender porque empreender está na moda. Cara, empreender não é moda, empreender é você se sacrificar em prol, ao longo do tempo, de fazer alguma coisa dar certo. Então eu tive que me sacrificar durante 12 anos de não receber um centavo para fazer todo mundo que trabalhava comigo funcionar. Então esse é um princípio de entender que o mercado não é força de vontade e parar de pensar. Eu falo que o cemitério é cheio de ideias milionárias. Então o que eu gosto de pensar? Quer fazer um projeto que você acha que vai dar certo? Roda uma pesquisa. Por que as minhas empresas muito lucrativas?
Porque ao invés de pensar o que eu imagino, eu rodo uma pesquisa, um Google Forms. E falo, ó, o que que você acha disso, disso, disso? Eu tô fazendo um parque agora que a gente tava. O nosso feeling apontava para um garoto propaganda C1. E aí falou, não, vamos rodar uma pesquisa. A gente rodou. O meu garoto propaganda ficou em último. Então, se eu fosse no meu feeling, porque as pessoas acreditam que é muito bom, ia dar muito errado. Então, se você aprende a empreender com base em dados, em números, é muito mais assertivo. Terceiro pilar, não existe negócio bem-sucedido que não tenha um bom contábil e um bom advogado. Se a pessoa não tem um bom contador para falar qual é o enquadramento tributário, para saber ali onde são as pegadinhas, quais são os quinais que você tem que cadastrar, e não tem um advogado para fazer contratos, para que do dia para a noite você não vire refém do seu negócio, se você não tem essa infraestrutura, seu negócio vai ser muito pequeno e em algum momento você vai ter um problema societário, de mercado, um trabalhista, ou um cliente que pode te processar. E no Brasil, infelizmente, a gente tem que provar que é inocente, não ao contrário. Então é uma coisa, é muito louco como funciona o mercado brasileiro. Então, se você não tem uma retaguarda muito bem feita, com certeza você vai ter muita dificuldade no mercado. E o último e o pilar principal, não existe empreender sem dinheiro. Aí se você falar, pô, mas tem tal fulano, tem 5 pessoas aqui que são de sucesso, tá? A gente tem uma população de 230 milhões. Se 5 pessoas estão falando que teve sucesso empreendendo sem dinheiro, eles não são a regra, eles são a exceção. E como eu não trabalho por exceção, eu quero ser a regra. A regra é, quer fazer um negócio? Trabalhe muito, seja CLT, vai virar freela, vai vender alguma coisa, capta dinheiro. Para quê? Para que você tenha aí um caixa saudável pelo menos por 6 meses, que é o mínimo do mínimo para a operação ser validada. Eu acredito que é 12 meses, mas como eu penso, talvez eu seja um pouco mais conservador, apesar de ser agressivo, vai trabalhar para alguém, junta um caixa de 6 meses para que você teste no mercado e não tenha que vender o almoço para pagar a janta. Então, esses princípios são fundamentos que servem para qualquer negócio, pequenos, médios e grandes. Quando a gente pensa sobre os setores que vão ser oportunidades nos próximos anos, a gente tem que entender que o mercado ele é enorme, ele é muito gigante. E existe a inovação interna de um projeto já consolidado, que é a mesma coisa do empreendedor e do intraempreendedor. Às vezes a gente pensa que a pessoa ela precisa ser empreendedor para conseguir fazer grandes negócios, mas não. Porque você pode ter grandes executivos empreendendo dentro de uma empresa sonhada por uma outra pessoa, que essa pessoa vai ganhar tanto dinheiro como empreendedor. É um princípio. Então, se eu pego, por exemplo, o presidente da Nivea, o executivo da Nivea, pô, um bônus dele vai ser de 10, 15 milhões de dólares. Então, isso vai ser muito mais do que talvez muitos empreendedores que fazem grandes negócios e não têm esse salário. E é todo ano, ali vai cair fora a participação nos lucros, etc. Quando a gente olha sobre oportunidades, o que eu gosto de pensar? Quais são os maiores mercados do mundo? Então, é o que eu estava falando, você pega entretenimento. Imagina o quanto de entretenimento o mundo agora vai precisar por conta de uma grande demanda populacional no mundo. Porque cada vez mais o mundo... Antigamente a gente fazia um negócio, que o negócio era nosso bairro. Hoje, o nosso negócio é o bairro do mundo. Então, para você ir para a China hoje, agora com os aviões supersônicos que estão entrando em área comercial, o que levava 24, 32 horas, é feito em 12 horas. Para a China, que é o outro lado do mundo. Então, meu hotel, hoje, a maior parte dos clientes que vão para lá são clientes de fora do Brasil, porque virou um título global e as pessoas querem ir para lá. Então, o que eu gosto de pensar? Oportunidades, olhar grandes mercados e ver como você cria soluções nesse mercado, como a Uber fez. Então, se eu pegar, por exemplo, agro, o que é mais tradicional do que o agro, que é plantar, colher e vender? Tá, eu posso pegar piloto de drone, aprender a mapear por geolocalização, a pegar, por exemplo, a John Deere com a Starlink, agora nos Estados Unidos e no Brasil, estão colocando máquinas autônomas via satélite e as colhedeiras agora não precisa mais de uma pessoa dirigindo o trator. Olha quantas oportunidades. Então, se eu vou para o mercado de hotelaria eu posso fazer expansão global, só que nessa expansão global eu posso pegar o hotel e colocar as torres residenciais. As torres residenciais, assinado com a experiência do hotel, a pessoa sabe que é uma experiência AAA, ela sabe como funciona o atendimento, ela sabe como funciona o serviço, e eu vou dar o mesmo serviço para quem compra o prédio. Só que aí a minha obra custa 200 milhões. Fazendo 2 torres residenciais, eu cobro 500 milhões. Então, eu vendo tudo, eu construo um hotel e ainda sobra 300 milhões. Então, olha só como a forma de você enxergar o mercado de uma forma diferente como você faz, te possibilita ganhar muito mais dinheiro.
Então isso é para todos os mercados. Se eu vou para o mercado de curso digital, eu posso criar conteúdos online, mas agora eu posso colocar no code. Então, ao invés de ter uma estrutura de programação, eu posso pegar softwares prontos. Se eu vou falar sobre arquitetura, o meu software que eu não contratei nenhum programador, eu posso ensinar pessoas que estão na área de arquitetura a fazer algum projeto com base visual, porque a arquitetura você tem o projeto e você tem a parte visual. Eu posso pular o projeto só no visual com um clique e a pessoa me paga por isso. Então, quando você começa a facilitar um mundo que é cada vez mais acelerado, aí vai ter grandes oportunidades. E não deixando de ver a quantidade de pessoas que pesquisam por isso. Porque também não adianta você fazer uma coisa extraordinária e você tem lá 1000 pessoas que precisam. Aí você vai gastar tempo e dinheiro. Então eu tenho que aprender a olhar essas possibilidades. Porque a tecnologia, cada vez mais, ela veio para facilitar. Antigamente era o super gênio que programava. Hoje é a pessoa que sabe perguntar. Então, se eu fosse fazer um resumo no final, John, quais são as grandes oportunidades dessa nova economia? Saber perguntar, porque a pergunta é o que define o prompt. E o prompt vai te automatizar um trabalho braçal de 30 anos para 30 segundos. Cabe você aprender a perguntar. Se eu fosse olhar a minha trajetória de 20 anos empreendendo e pudesse dar conselhos para que as pessoas pudessem ser tão bem-sucedida ou bem-sucedida como eu acredito que eu sou, primeiro é zero vaidade, zero ego. Porque acho que isso foi sempre o que me diferenciou do mercado. Porque quando você começa a construir alguma coisa, é muito natural você querer contar vantagens daquilo que você tem. E quando você conta vantagem, você, na verdade, você expele quem poderia te ajudar no processo. Porque eu sou uma pessoa que fui bolsista de um dos programas do Jorge Paulo Lema, da Fundação Estudar, do Laboratório, na Bahia, que basicamente era aprender a forma de pensar negócio para ter sucesso, quais eram os mecanismos. Na minha trajetória, eu tive muitos mentores que foram me orientando em vários passos, porque mentor não é o que você olha no YouTube e que você se inspira. Mentor é a pessoa que tem um resultado que você almeja ter, a pessoa conhece a tua vida, conhece teu negócio, te dá um conselho com base no que ele viu. Eu tive vários mentores na área financeira, na fase de tecnologia, de investimento. Para tudo que eu fiz, eu sempre procurei aprender com quem sabia para me ensinar a encurtar esse caminho. Só que esse caminho encurtado não é um caminho que é de curto prazo, porque não existe negócio bem-sucedido, não existe sucesso no curto prazo. O sucesso é uma sucessão de erros que você aprende no longo prazo que faz dar certo. Então, quando eu penso na minha jornada, eu penso, eu levei 12 anos para conseguir fazer meu primeiro milhão e dar certo. Depois dos 12 anos, o primeiro milhão foi muito mais fácil, o segundo, o terceiro, o décimo, o centésimo, é sempre muito mais fácil. Porque você pega como um carro, sempre o carro gasta muito mais energia na inércia, quando ele está parado, para a combustão, para o carro entrar em movimento. Depois que está em movimento, você pisa, ele vai. Então, para negócios, para empreendedorismo é igual. Então, tenha pessoas que estão em sua volta, que sabem aquilo que você quer, senta na cadeira de aluno, para sempre ser humilde o suficiente para aprender o tempo todo. Lembra que a vida é uma sucessão de erros e acertos na linha do tempo, e aí na linha do tempo você tem que acertar mais do que errar. E quando você entende esses fundamentos e você aprende que não existe o seu mercado, porque o mercado hoje é global, e você aprende com todo mundo que está funcionando, esses indicadores fazem com que você consiga criar qualquer negócio, qualquer segmento. Seja uma manicure, um salão de beleza, uma padaria, ou seja, até você lançar foguete para Marte. Os princípios e fundamentos é o mesmo. A SpaceX, se eu não me engano, ela nasceu nos anos 2000. Então, 20 anos para hoje ser famosa mundialmente. Levaram-se 20 anos. E tem muita gente que quer ficar rico do dia para a noite e acha que 2 anos é uma eternidade. Cara, 2 anos, você não consegue fazer nada. E se fez é sorte, você não consegue replicar. Então, lembra que a trajetória, ela vai te cobrar um preço. E se você está disposto a trabalhar de 12 a 17 horas por dia durante muitos anos, é muito difícil alguma coisa não dar certa. Porque se você tem mentores competentes e se você entende como os maiores mercados do mundo funcionam e você consegue agregar valor para sua empresa, assim você é recompensado, e foi isso que mudou a minha vida e pode mudar a sua também.